Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Seguiremos para a nossa segunda aula da Lei Orgânica de Diadema em São Paulo, para o concurso público agora, de 2024. Mas antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Dê um joinha lá, curta o nosso conteúdo, compartilha o nosso conteúdo e comenta aqui se você está gostando, qual a sua dúvida, a sua sugestão. Legal? Lembrando também que o nosso e-book 100 questões mais gabarito com referência já está sendo preparado e você poderá ter acesso a partir, acredito, da terceira aula. A gente já deva deixar o link aqui para você ter acesso. Tá? É importante porque você vai treinar. Como eu explico, lei é diferente de português, é diferente de matemática, é diferente de informática. São conteúdos que nós temos contato. Lei orgânica é mais difícil. Você já parou para ler a lei orgânica do seu município? Acredito que não. Tá certo? Mas seguindo em frente, pessoal, nós paramos no artigo 14, na aula anterior. Então, vamos seguir a partir do artigo 15 da Lei Orgânica de Diadema. Certinho? Pega aí o seu caderno, o seu bloquinho de anotações e vamos seguindo em frente. A partir da seção 3 da competência suplementar, o artigo 15 tem a seguinte redação: ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao interesse local. Então, o município, ele suplementa o que está na legislação federal, certo? Que a gente fala da Constituição, e o que está na legislação do Estado. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida em relação às legislações federal e estadual no que digam respeito ao interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Seguindo, título 4 da Organização dos Poderes Municipais, capítulo 1º do Poder Legislativo, seção 1 da Câmara Municipal. Lembro a vocês que nós temos dois poderes no município, certo? O executivo e o legislativo. Isso eu não posso esquecer. Artigo 16. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional para uma legislatura. Parágrafo 1º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, cada ano compreende uma sessão legislativa. São 4 anos. Então, em uma legislatura, nós teremos 4 sessões legislativas. Beleza? Parágrafo 2º. O número de vereadores à Câmara Municipal será proporcional à população do município, observados os limites obedecidos na Constituição Federal. Depois, se você tiver interesse, artigo 29 da Constituição, se eu não me engano, dá uma olhadinha lá, que fala sobre essa distribuição de vereadores, número máximo em cada município. Tá certo? Artigo 17. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, ressalvadas as especificadas no artigo 18, e especialmente. Bom, aqui eu chamo a atenção de vocês, porque nesse rol aí, toda competência, ela vai iniciar com um verbo. Futuramente, eu vou lançar um mapas mentais, tá? Um pequeno e-book com mapas mentais sobre esses assuntos da lei orgânica para você guardar melhor. Mas não se preocupe que eu vou te sintonizando. Legal? Então, olha lá. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local.
inclusive suplementando a legislação federal e estadual. 10. Autorizar a alienação de bens móveis. 11. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos mediante prévia consulta plebiscitária e observada a legislação estadual. Então, entenda, aí a Câmara ela vai fazer isso com a sanção do prefeito. E você olha que lá tem. Primeiro, ela vai legislar sobre o seu interesse local, autorizar a alienação de bens móveis, dispor sobre criação, organização de distritos, tá? Em consulta plebiscitária, mas preste atenção que tem um verbinho, tá? Depois eu vou te mostrar o que eu quero com isso. Depois, no 12, criar, alterar e extinguir cargos e empregos públicos e fixar os respectivos vencimentos. 13, aprovar o plano diretor. 15, delimitar o perímetro urbano. 16, dar denominação a próprio, vias e logradouros públicos e autorizar sua alteração. Então, aqui a gente falou de competência da Câmara com sanção do prefeito. No artigo 18, eu falo, compete privativamente à Câmara. Olha o segundo, elaborar o seu regimento interno. Quinto, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento de seus cargos. 6. Autorizar o prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do município por mais de 10 dias. 7. Fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais em cada legislatura para a subsequente, observadas as disposições na Constituição Federal e desta lei orgânica. 16, decidir sobre a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição do Estado. Então, preste atenção aqui, que privativamente também eu tenho os verbos elaborar, conceder, autorizar, fixar. São alguns exemplos, certo? Aí aqui eu falando de cabe à Câmara com a sanção, eu falo de legislar, autorizar, dispor. Certinho? Então vamos lá. Vamos supor que a prova vem aqui, compete com sanção à Câmara, com a sanção do prefeito, elaborar alguma coisa. Antes aqui, a gente vê que com a sanção do prefeito tem legislar, autorizar, dispor, criar, aprovar, delimitar, dar. Tenho elaborar? Não tenho. Então, se vem na prova que é com sanção do prefeito, não é? Compete à Câmara, com sanção do prefeito, elaborar alguma coisa, eu posso nem saber o restante da redação, mas eu sei que elaborar não está no rol de verbos de competência da Câmara com sanção do prefeito. Então, consigo matar a questão só sabendo os verbos da sanção, da competência com a sanção do prefeito. É um exemplo, mas eu, no final, eu vou separar os verbos, vou colocar o que é privativo, o que é comum, o que é com sanção do prefeito, fazer um mapinha mental para te entregar. Tá legal? Aí você vai entender melhor, mas aqui você já teve uma noção. Porque o meu trabalho aqui, além de te explicar, comentar a lei orgânica, é facilitar na hora da sua prova. Esse é o nosso trabalho. Lei, a gente trabalha com muitos artigos, muitos pontos que são difíceis de gravar, realmente. Cria uma certa confusão. Mas aqui eu vou te ajudar e vou facilitar a sua vida. Tá? Qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário, que eu te respondo. Ou alguém da equipe. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal delibera mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna e, nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. Uma questãozinha boa de prova, hein? Tá? Marca aí no seu material. Legal? Artigo 19. Cabe ainda à Câmara Municipal conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem às pessoas que,
reconhecidamente tenham prestado serviços ao município, mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Artigo 20. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em sessão solene de instalação, independente do número sobre a presidência do vereador mais votado dentre dos presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Seção 2, 2 vereadores. Parágrafo 1º. O vereador que não tomar posse, eu coloquei o 20 porque eu quero que você preste atenção especialmente nesse ponto aqui. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, que foi o que nós lemos anteriormente, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Então, ele tem quanto tempo para tomar posse? 15 dias. A partir do dia, voltando aqui, 1º de janeiro, certo? Então, ele tem 15 dias para tomar posse. Artigo 21, número de vereadores que comporão a Câmara Municipal de Diademas, obedecidos os limites previstos no artigo 29, é o 29 mesmo da Constituição, fica fixado em 21. Tá legal? Porque tem lá o limite, pessoal. De 300 mil a 500 mil, um certo número de vereadores. A partir disso já pode aumentar, mas tá? Depois dá uma olhadinha lá. Mas aqui o que serve para a nossa prova é esse número aqui, 21 vereadores comporão a Câmara de Diadema. Artigo 22. O vereador poderá licenciar-se somente. Inciso 2º. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. 4º, para assumir cargo de confiança de livre provimento na administração direta ou indireta. 5º, para assumir na condição de suplente, pelo tempo que durar o afastamento ou licença do titular, cargo ou mandato público coletivo, estadual ou federal. Legal? Artigo 23. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município de Diadema. Isso é importante, tá, pessoal? Ele tem essa inviolabilidade por suas opiniões, também não pode falar qualquer coisa, né, pessoal? Não é assim. Mas isso dentro do município de Diadema. A gente fala de circunscrição do município. Artigo 26. Perderá o mandato vereador. 2º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 3º, que perder ou tiver suspensos direitos políticos. 4º, quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição. 5º, que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível. 3º, parágrafo 3º, na hipótese do vereador ser licenciado para ocupar cargo de confiança, de livre provimento na administração direta e indireta, fica vedada a acumulação de subsídio, devendo o vereador perceber os subsídios do cargo que efetivamente exercer. Também uma questãozinha boa para a nossa prova. Tá legal? Ele foi para um cargo de confiança, de livre provimento, ele vai receber aquela que ele efetivamente estiver trabalhando. Certinho? Lembrando mais uma vez, eu não passo por todos os artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Eu passo por aqueles que a gente vê que é mais cobrado em prova. Mas você tem um compromisso de ler toda a lei orgânica. Dar uma lida legal na lei orgânica. Tá certo? Artigo 27. Será suspenso sem subsídio
o mandato do vereador que comprovadamente praticar atos de corrupção ou que venha a perceber vantagem indevida. É lógico. Isso aí a gente não erra na prova. Parágrafo único. A suspensão do mandato será decidida pela Câmara por voto de 2/3 de seus membros, mediante provocação da mesa de qualquer vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada sempre ampla defesa. Ninguém vai ser condenado se não tiver a oportunidade de se defender. Seção 3 da mesa da Câmara. Artigo 31. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo, dentro da mesma legislatura. A legislatura tem quantos anos? 4. Então, aqui, ó, não confundam, pessoal, com esse período aqui, o seguinte, a legislatura tem 4 anos, mas o mandato na mesa terá 2 anos, certinho? Parágrafo único, qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Em frente, seção 4 da sessão legislativa ordinária. Parágrafo 1º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida pelos recessos, enquanto não forem votados os projetos de lei de, primeiro, diretrizes orçamentárias, segundo, do plano de obras, terceiro, do orçamento plurianual, quarto, do orçamento anual. Artigo 36. As sessões da Câmara e as votações serão públicas. Certinho? As sessões e votações públicas, com exceto, pessoal, de algumas que tiverem algum impedimento, mas isso terá que ser explicado, isso terá que ser colocado porque está sendo fechada. Legal? Mas elas serão públicas. Seção 5 da sessão legislativa extraordinária. Artigo 39. A convocação extraordinária da Câmara, somente possível no período de recesso, far-se-á, primeiro, pelo prefeito, quando este a entender necessária. Segundo, pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Então, eles querem convocar uma sessão extraordinária, mas estão em recesso, certo? Então, quem pode convocar? Primeiro, o prefeito, quando ele entende ser algo necessário, algo urgente. E segundo, os vereadores poderão, a partir da maioria absoluta de seus membros, manifestarem esse desejo. Maioria absoluta, eu entendo como 50% mais um. Então, se aí são 21, que a gente viu, não é isso? Eu teria, então, 11, certo? 10, 50% mais um, 11. Legal? Seguindo seção 6 das comissões. Artigo 40. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, ou no ato que resultar sua criação. 41. As comissões parlamentares de inquérito, você já deve ter ouvido falar muito nisso daí. Eu vou resumir que você vai entender o que é. CPI. Vocês já ouviram falar muito em CPI, CPI, CPI. É isso aí, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ué, professor, tem isso no município? É claro que tem. São as investigações que eles fazem, correto? E quem faz isso é a Câmara. Tá legal? As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Casa. Serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, tem um período certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 2º. É fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta ou indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões parlamentares de inquérito. Legal? Seção 7 do processo legislativo, subseção 1, disposição geral. Artigo 42. O processo legislativo compreende a elaboração de, primeiro, emendas à lei orgânica do município. Segundo, leis complementares. Terceiro, leis ordinárias e especiais. Quarto, decretos legislativos. Quinto, resoluções. Então, preste atenção. Vindo na prova de vocês, o processo legislativo compreende a elaboração, exceto de resoluções, está errado, leis complementares, está errado, porque esse rolzinho aí, são 5 apenas, dá para a gente gravar, tem que estar na elaboração do processo legislativo. Então, novamente, o processo legislativo é composto por emendas à lei orgânica, compreende a elaboração de emendas à lei orgânica do município, pode ter leis complementares, leis ordinárias e especiais, decretos legislativos e resoluções. Então é esse rolzinho de 5 aí, para você gravar, não é difícil, legal? Seguindo subseção 2, das emendas à lei orgânica, certinho? Agora a gente vai passar aí por esse rolzinho aí rapidamente. Vamos no primeiro, posteriormente a gente vai seguir na segunda aula com os demais. Mas vamos entender isso daí. Das emendas à lei orgânica. Artigo 43. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta. Primeiro, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Segundo, proposta do prefeito. Terceiro, da população, subscrita por 5% do eleitorado do município. Tem lei orgânica que fala em 2, tem lei orgânica que fala em outros percentuais, mas para a lei orgânica de Diadema, 5% do eleitorado do município. Legal? Parágrafo 1º, a proposta de emenda à lei orgânica será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não será objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso aí, eu já vi cair bem em concurso. Então, guarda esse parágrafo. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida prejudicada, com vício, alguma coisa, não será objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, tá? Não será. Legal? Pessoal, então aí, fechamos a nossa segunda aula, legal? Da Lei Orgânica de Diadema. E agora nós vamos seguir para a nossa questão dos assuntos que nós vimos nessa aula. Certinho? Lembrando aí mais uma vez, se inscreva. Se esse conteúdo está sendo legal para você, você vai fazer esse concurso. Deixe o seu like, ele é muito importante para a gente. O nosso canal está crescendo a cada dia. Ativa o sininho para você receber a notificação da próxima aula, certo?
e compartilha o nosso conteúdo, que é muito importante. Qualquer comentário, a gente vai ter prazer aqui de comentar, de responder, tá? Pode ser comentário, pode ser crítica, pode ser elogio. Aqui a gente não oculta comentário, tá? A gente deixa o comentário à vontade, é lógico. Se palavras agressivas, aí sim, o YouTube mesmo ele tira, mas a gente não oculta comentário. Legal? Seguindo para a questão, vamos lá. Marque a opção correta com base na Lei Orgânica de Diadema. O que nós acabamos de estudar, a gente vai ver aqui. Primeira questãozinha aí, primeira alternativa, a letra A. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. B. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do município de Diadema e do estado de São Paulo. C. Compete privativamente à Câmara, dentre outras atribuições, aprovar o plano diretor. D. As sessões da Câmara e as votações serão privadas. Então, como eu falo sempre, pausa o vídeo, certinho, responda a questão, em seguida nós voltamos com o gabarito. Legal? Pausou o vídeo, respondeu, deixa no comentário aí, ó. Professor, acertei, professor, errei, a minha dúvida é essa, tá? Deixa aí que a gente responde para você. Uma coisa, pessoal, quando vier assim, ó, marque a opção correta, já vai lá e destaca o correta, tá? Para você não se enganar na hora da prova, de responder a sua questão. Letra A, cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Bom, o nosso gabarito, no artigo 16, fala assim, parágrafo 1º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, é exatamente o que está na nossa questão aí. Então, a letra A, por enquanto, é o meu gabarito. Legal? Mas vamos ver as demais. Letra B. Os vereadores gozam de inviolabilidade das suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município de Diadema, do estado de São Paulo. No gabarito, o artigo 23 ele fala que ele goza sim de inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos, mas onde? No município de Diadema, na circunscrição do município. Não se estende ao estado de São Paulo. Então aí, pessoal, a questão alternativa está errada pelo final, certo? Seguindo, letra C, compete privativamente à Câmara, dentre outras atribuições, aprovar o plano diretor. E fala que compete privativamente à Câmara. Nós vimos no artigo 17 que cabe à Câmara sim, mas não é privativamente, é com a sanção do prefeito. Entendeu? No inciso 13, aprovar o plano diretor. Então, a questão está errada porque não é privativamente, e sim com a sanção do prefeito. Letra D, as sessões da Câmara e as votações serão privadas. Artigo 36, as sessões da Câmara e as votações serão públicas. Então, a alternativa aí também está incorreta. Como ele quer a correta, o nosso gabarito ficou sendo a letra A. Certinho, pessoal? Olha, muito bom ter você aqui. Deixe o seu comentário, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, deixa o joinha, certinho? Porque vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Legal? Um forte abraço para você, certinho? Até a próxima aula. Nos veremos muito em breve. Um grande abraço. IASE, trabalhando para a sua aprovação.